trabalho de artes. Falta só mais um pouquinho pra me terminar. Mas moleque, daqui a pouco a vassoura e o rastelo vai ter que ser contratado por aí, né? Porque você não faz o serviço deles? Ah, pelo amor de Deus! Isso daqui é uma coisa muito especial. Eu acho que eu vou ganhar um Oscar com isso daqui. Tá doido, filho? Oxi, você fumou? Você tá louco das ideias? A gente mora na favela, rapaz! Deixa aí pra depois, você nem tá estudando direito? Ah, tá doido mesmo! Mas com isso daqui, eu vou ficar rico, a senhora vai ver, nós vai sair daqui. Eu tenho meu sonho, eu vou realizar meu sonho. Sabe o que você vai realizar? Você vai realizar deixar o seu pai furioso. Vai escorrer sangue nessa casa aqui, ó. Mas mãe, a senhora não quer sair daqui? Então, eu vou dar o meu melhor. Eu tô me inspirando em todo esse desenho. Ai, meu Deus do céu, agora só o que me falta, tem que pagar um psicólogo, né? O que foi? Bateram na escola? Foi na escola que te bateram? Olha, a gente é pobre, moleque, pobre. Isso aí não dá futuro pra ninguém, não. Ué, cheguei, cadê? Cadê o Maleco? Cadê? Cadê o guri? Cadê o piá? Cadê o... Olha, eu vou ter que pedir pra você ter um pouquinho de paciência com ele, tá? Só um pouquinho assim, é que... Ele tá falando que ele quer ser artista, você acredita? Olha, você sabe, né? Artista é tudo drogado, tudo é lá, é tudo drogado. Ai, o menino só é bom com desenho, assim, na área da arte, assim. E eu vou pedir um pouquinho de paciência, só um pouquinho de paciência, tá? Quem tá ouvindo na minha moto, na bunda do piá? O que tu tá fazendo aí, guri? Ô pai, eu tô terminando um trabalho de artes. É a coisa que eu mais me identifico. O senhor quer ver meu trabalho? Se eu quero ver teu trabalho. Sim, pai. O senhor quer ver? Eu quero ver teu trabalho? Sim. O senhor quer ver? Eu não quero ver trabalho nenhum, piá! Quero ver serviço em casa! Mas pai, certeza absoluta que o senhor não quer ver? Vai, pera aí, que o piá tá perguntando se quero ver desenho. Pode isso. O senhor quer ver? Repete olhando pro meu olho, piá. Repete. Mas bah, pai. Eu só falei se o senhor quer ver o desenho. Esse negócio aí, piá? Toma. Piá, olha esse negócio aqui, piá! Feio, patrocinado! Pô, parece um jogo de terror, olha a minha cara, cara, isso aqui! Pra que você quer um negócio desse em casa, piá? Então eu vou limpar o quintal. Meu nome é Jean e hoje o canal Enos vai tratar do assunto dom e dedicação. Mas antes disso, me responde aí. Você acha que é preciso nascer com dom para conseguir fazer arte? Ou que talvez a gente possa aprender por meio da dedicação? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou explicar um pouco mais da relação entre a arte e o nosso cérebro. Existe uma teoria de que o nosso cérebro é dividido em duas partes, o hemisfério esquerdo e o direito, sendo o esquerdo responsável pelas áreas mais racionais, como por exemplo a matemática, a física. O nosso lado direito do cérebro estaria responsável com o lado artístico. Bom, existe uma outra teoria ainda, quem é canhoto consegue ter maior facilidade com a área da arte. Para continuar esse tema, eu estarei aqui citando uma grande frase do cientista Thomas Edison. Para quem não conhece, Thomas Edison foi um grande cientista norte-americano que já registrou mais de 1000 patentes ao longo de sua vida. Thomas Edison tentou muitas vezes antes de alguma coisa dar certo na sua vida, viu? Abre aspas para a frase do senhor Thomas Edison. Eu acredito muito na sorte. Quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu trocaria essa palavra sorte por possibilidades, chances. Por que você acha que na história da educação no Brasil houveram tantas dificuldades para a questão do ensino de arte ser aceito ou ser valorizado? Bom, segundo uma pesquisa que nós fizemos, isso infelizmente se ocorreu devido a um período aí também de regime militar que ocorreu lá atrás. Não vou entrar em ênfase nessas questões políticas, mas vou falar sobre a questão que houve naquela época. Apesar de muitas mudanças nas leis, o ensino só era obrigatório até os 4 anos de idade, dependendo da situação da família, se ela não tinha uma renda boa, se estava com algum problema de saúde ou coisas desse tipo, a família não era nem obrigada a fazer a matrícula do filho. Claro que a partir daí foram feitas várias reviravoltas no cenário político que vieram consolidar ou melhorar essa questão de possibilitar a inclusão de pessoas dentro da educação. Conforme isso foi passando, a gente foi vendo que houve uma má estrutura na formação de educadores aí também, o que pode ter contribuído aí para uma má formação geral de cultura relacionada ao estudo. Isso vem lá de trás. Ah não, sério? Eu sou professor de arte e você vê quão difícil é das pessoas compreenderem o sentido, a importância dessa disciplina na escola, na sociedade. Ô, professor, é que não tem essas coisas de talento não, mano.
Aqui nasceu assim, ó, vai morrer assim. Né? Mas agora que você já entendeu um pouquinho porque é esse cenário que acontece no Brasil em relação às artes, você acha que realmente então para se destacar no Brasil, o artista tem que nascer com dom? Bom, primeiro a gente vai entender o que é dom. Você sabe o que é dom? Não. Segundo o dicionário, dom significa dádiva, presente, algo concedido por alguém, quase que uma divindade. Aptidão para fazer algo, talento, facilidade. Então talento é a mesma coisa que dom? Segundo algumas traduções, não. Entenda, existe o dom, que na verdade é uma habilidade que uma pessoa possui, ela tem mais facilidade para fazer algo, mas existe o talento também. Ou seja, nem todo mundo que tem o dom tem talento, nem todo mundo que tem talento tem o dom. Se liga aí, ó, se liga, esse negócio de talento tá por fora. Professor, você pode falar de novo? Eu não entendi. Tá, peraí, eu vou explicar. Normalmente pessoas que nascem com dom, elas nascem com uma certa facilidade para algo. Elas nascem com, como eu disse, com uma aptidão para aquilo. Ela tem uma facilidade com aquilo. Só que toda pessoa precisa, dentro de sua aptidão, ela precisa ser treinada. Talento uma pessoa também adquire com o passar do tempo. A pessoa pode tentar se esforçar dentro daquilo e conforme ela vai praticando, ela vai exercendo técnicas, ela vai melhorando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius, venho falar hoje sobre dedicação. Segundo o dicionário, dedicação significa qualidade, condição de quem se dedica a alguém ou algo, devotamento, entrega e sacrifício. Bom, na minha opinião, dedicação, como vocês acabaram de ouvir, exige sacrifício. Eu, por exemplo, participei muitas vezes de teatro na escola, depois fui para um festival e com a minha dedicação, o meu sacrifício, hoje estou aqui participando do Grupo Emerson. Independente do que você faça, sobre música, sobre arte, qualquer coisa que você goste, exige um certo sacrifício, uma certa dedicação. Independente se você tem um dom, se você nasceu para aquilo, se você não tiver uma dedicação para exercer algo que você quer, você nunca vai alcançar o resultado que você deseja. Para você alcançar aquilo que você deseja, você tem que ter um certo treinamento. Olá! Meu nome é Camilo. Treino ou treinamento? O que é? É a habilidade, o conhecimento ou qualquer experiência adquirida em algum ramo. Isto é. Ah, achou mesmo que eu ia explicar? Nem eu entendi. Brincadeira. Na minha opinião, o treinamento ou o treino é tudo aquilo que você tem que aprender ou adquirir para você para cumprir um objetivo ou fazer uma missão. Um exemplo, digamos que você vai participar de um campeonato onde você tem que correr 6 km. Você tem que se dedicar para isso, você tem que treinar, você tem que aprender a correr. Você tem que ir de um ponto A a um ponto B, que a distância seja de 6 km. Você tem essa missão. Então logo você tem que treinar, você tem que correr e não é ficar sentado num sofá ou numa cadeira, comendo pipoca e assistindo filme que você vai conseguir. Um outro exemplo é, digamos, que você vai fazer uma prova de português, onde envolva literatura, onde você tem que ler muito. Então você tem que treinar a sua leitura, você tem que ter uma rotina diária de leitura. Meio redundante, mas é isso. Eu, quando estava na escola e tinha minhas provas de português lá, né? Nunca estudava, eu sempre ia na base do achismo, né? Eu tinha lá o texto, né? E depois tinha as perguntas. Normalmente você tem que ler o texto e depois vai para as perguntas. Aí que você lembrar, você responde. Ou você volta e lê de novo. Eu já ia para as perguntas. Eu ia lá e tava, Juca, digamos assim, Juca gostava de comer qual fruta? É claro que uma professora não vai fazer esse tipo de pergunta, mas um exemplo. Aí ali eu já tava, ali tava a minha resposta. Eu ia lá, escrevia, eu marcava o xizinho se tinha maçã. Aí se eu não tinha, eu tava ferrado, eu lia tudo. Lá os caras pegavam as primeiras que parecia correta. Mas esse cara aqui que vai aparecer agora, o Jean, ele vai te explicar muito melhor do que eu sobre literatura. É com você, Jean. Outro tipo importante de arte é o da literatura. Como vocês podem ver, eu odeio literatura. Bom, quem quer entrar dentro dessa área no mercado mesmo tem que ter bastante cuidado, porque não é simplesmente pegar um lápis e começar a escrever. Por exemplo, muitos autores eles preferem fazer alguma faculdade antes. Só que mesmo assim ainda é necessário muita leitura, muita dedicação e muita prática. Porém, mesmo tendo muito talento, vamos supor que uma pessoa nasça com um dom da escrita, mesmo tendo muito talento, existem muitos riscos e essa pessoa pode fazer sucesso, se é que vai fazer,
muito tardiamente. Então pode ser que ela esteja lá bem velha, aí finalmente ela vai fazer sucesso. Só para citar alguns exemplos, a gente tem o Tolkien, que é o escritor da trilogia do Senhor dos Anéis. Ele só foi ficar famoso aos 60 anos de idade, então imagina só como que é isso, é praticamente uma vida toda. Tem gente que nem chega aos 60 anos de idade. Bom, um outro exemplo seria o George Martin, que é o escritor da saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo. Para você que não sabe, esses livros deram origem à série de TV Game of Thrones, essa eu tenho certeza que você conhece. E por último, o H.P. Lovecraft, que ele morreu aos 46 anos de idade, então relativamente jovem, só que depois da sua morte ele simplesmente se tornou um ícone da cultura pop. Ele influenciou diversos autores, como o Stephen King, que é o meu autor favorito, e ele não viveu para ver isso. Ele morreu antes de todo esse sucesso, antes de toda essa fama, e infelizmente ele não conseguiu ver aonde que o legado dele chegou. Imagina só o azar do cara. Um outro estilo de arte que também é simplesmente sensacional é o de histórias em quadrinhos. Sim, para você que não sabe, histórias em quadrinhos é um tipo de arte e, convenhamos, é um dos mais populares do mundo. Só que a gente não vai falar muito sobre esse assunto. Na verdade, essa minha parte aqui é mais uma citação, né, em homenagem ao Stan Lee. Para você que não sabe, Stan Lee é uma das pessoas mais marcantes da cultura pop, principalmente no século passado, né? A gente teve muitas participações dele nos filmes da Marvel nos últimos anos, porém ele foi o criador de diversos personagens simplesmente sensacionais. Para você que não sabe aqui de mente, eu vou lembrar do Hulk, do Demolidor, do Homem de Ferro, dos Vingadores, do Quarteto Fantástico e de talvez o personagem mais popular do mundo inteiro atualmente, o Homem-Aranha. Sim, o cara criou o Homem-Aranha. Então ele foi simplesmente fantástico, ele foi top, ele foi o cara. Então fica aqui a nossa homenagem, né, do grupo Enos ao queridíssimo Stan Lee. Pra quem não sabe, eu também mexo com desenho, né? Eu comecei desde pequenininho a desenhar e assim, eu sempre fui motivado, isso é importante. Sim, pais e mães, a motivação é muito importante. Se eu não tivesse sido motivado pela minha mãe, por alguns parentes meus, talvez eu teria parado de desenhar. E aí que muita gente para. Eu mesmo na escola era um daqueles alunos que sempre o pessoal chegava em mim para pedir trabalho para fazer. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A diferença é que para evoluir, eu simplesmente não parei. Eu continuei desenhando, eu fazia rabiscos para cá e para lá, ia treinando, e eu gostava muito de desenho japonês. Uma das coisas que deu certo para mim era quando eu tentava lembrar do desenho sem olhar para ele. Eu tentava criar o desenho assim, sem ficar olhando para o desenho. Então eu tentava assistir o desenho, tentava lembrar dele e eu começava ali a rabiscar. Uma hora ou outra sempre vai dar certo. Motivação é o impulso interno que leva você a produzir alguma ação. Então isso vem de dentro de você, é uma ação que é meio psicológica. Então você tem que tentar tirar de você aquilo que tem de melhor. Eu nasci sem saber nada, eu sou ninguém. Assim não dá. Pare de ouvir um pouquinho as críticas. Confie mais em quem você é. Hoje em dia na internet se possui muitos canais que ensinam a desenhar, técnicas e tudo isso, né? Então basta você separar uma coisa chamada tempo, rotina. Todo mundo consegue chegar num resultado bom se treinar. E no teatro? Você acha também que precisa nascer com dom ou talento? Uma grande professora aí, a professora Marilza, que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje relacionado a essa questão de teatro. Desde pequenininha ela ficava me chamando para participar de peça aqui, peça ali na escola, e eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a praticar, a timidez foi saindo, comecei a ter mais facilidade para decorar textos, roteiros e tudo isso. Você precisa entender que a arte faz bem, e conforme foi passando os anos eu fui tentando me aperfeiçoar nessas questões. Ou seja, para fazer teatro também não é tão simples assim. Se exige, na verdade, um preparo vocal, se exige um preparo físico, um preparo mental. Ser ou não ser? Eis a questão. Uma bola de pelo, outra de sabão. Para quem não sabe, tem um livro que existem vários exercícios de teatro, que é da grande autora Viola Spolin. Para quem não conhece essa mulher, ela foi uma grande diretora de teatro que começou a falar que qualquer pessoa podia fazer teatro, né? Ela desenvolveu um fichário cheio de exercícios, né? Para esse fichário tem na internet, se você quiser comprar. Depois eu deixo o nome aqui embaixo para você ver qual que é.
E ele ensina as várias técnicas para você entrar, atuar e tudo isso, né? Somente processos de imersão também, né? Também vai entrar diretores como Stanislavski, né? O Teatro Épico Brecht, que é assunto já para outro vídeo. Mas tudo isso você tem que conhecer para tentar ser um bom ator, você tem que se aperfeiçoar. Bom, pessoal, para encerrar essa parte aqui, né? O que eu tenho a dizer para você, treine, não desista, tenha motivação, tá? Se você não está assistindo motivação de nenhum lugar, confie no seu taco, não pare de treinar. O importante é você se conhecer. Nós temos aí vários exemplos de superação. Um exemplo que eu posso citar aqui, né, é do cantor Michael Jackson. Para quem não sabe, Michael Jackson foi um cantor, né, já falecido, que ele atingiu um auge aí, né, foi considerado como o maior rei do pop aí mundialmente, né? Michael Jackson, e infelizmente da forma errada, ele era treinado pelo seu pai, até de forma violenta, né? Mas ele chegou no auge aí, tanto que você vê a desenvoltura dele, tudo isso, mas tudo isso foi treino, técnica. Então, não é que você não tenha talento, é que talvez você não está tendo uma rotina de praticar o treinamento. Talvez depois de assistir esse vídeo você não vai ficar muito motivado a seguir os seus sonhos. Mas eu te digo uma coisa, eu vou citar uma frase de um escritor muito famoso aqui, que eu não vou falar o nome dele porque vai dar polêmica. Mas o que ele dizia? O que adianta você ter uma oportunidade para fazer algo se você não estiver preparado para ela? Então, mas eu não tenho o dom. Beleza, se esforça, você vai ter que ralar mais do que aquela pessoa que tem o dom. Quem tem mais facilidade para fazer alguma coisa, por exemplo, tocar violão, ele vai conseguir aprender mais rápido. Porém, você também vai conseguir. Se você se esforçar mais, se você se empenhar mais, você vai chegar a um determinado ponto. Você vai conseguir ter aquela habilidade. Então, o segredo, entre aspas, para conseguir o sucesso é estar sempre preparado. E aí me diz, você está preparado? Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para os seus amigos. E se você concorda com a gente, discorda da gente, deixe aí nos comentários que a gente vai estar visualizando, vai estar respondendo. Então, um abração do Grupo Enos e até mais!